O Asus VivoBook S14 é um dos notebooks que eu estava mais interessado em testar. Ele é muito parecido com o modelo que já passou aqui no canal, o ZenBook S14. Porém, por ser um VivoBook, a proposta é mais generalizada. E dentro dessa máquina você encontra o processador Intel Lunar Lake, a segunda geração de chips Ultra, depois de uma primeira que não impressionou. Vamos discutir como ele se sai então, e caso vocês se interessem, os links de compra estarão aqui na descrição. Por lá você encontra também os links para os nossos grupos de oferta no Telegram e no WhatsApp e o comparador Escolha Segura. Duas ferramentas para você sempre pagar mais barato. E agora, roda a vinheta. Para começar, vamos conversar já sobre essa história do VivoBook S14 ser muito parecido com o ZenBook S14. E realmente, quanto mais você olha, mais similaridades encontra. São tantas que é mais fácil a gente começar pelas diferenças. Uma delas é no tamanho. Lá são 1,29 centímetros de espessura, aqui 1,39. Eu falei que muda, não que muda tanto. Olhando para outras diferenças, a textura do corpo, o design da tampa, o peso, até o som, é tudo bem minucioso. Os dois, por exemplo, possuem solução sonora Harman Kardon, porém o ZenBook tem 4 falantes e o VivoBook 2. O notebook também não treme tanto com as músicas. No geral, o VivoBook é um pouco mais comum, vamos dizer. E apesar de mudanças pequenas, quando acumuladas, elas tornam esse notebook um pouco mais acessível. Para mim, essa é a proposta principal do VivoBook, ser uma opção do ZenBook S14 para um público maior. E claro, aqui eu digo acessível, mas ainda estamos falando de um produto premium. Então o corpo é bem fino, resistente, ainda bem bonito, só não é um ZenBook. E eu quase esqueci também que temos uma mudança na tela, mas eu quase relevo ela. O que muda? Bom, aqui ela não é touchscreen, só isso. De resto, essa tela é maravilhosa. O VivoBook S14 traz uma OLED com resolução diferente, 2880 por 1800, ou como a Asus gosta de chamar, 2.8K. Ela tem um pouco mais de espaço que de costume, pois a proporção é de 16 por 10, um teco mais alto então, com frequência de 120 Hz. Mas esse nem é o destaque, e sim a qualidade do OLED, que não perde em nada lá para o ZenBook. Ela tem 100% da gama de cores DCI-P3, com contraste infinito e brilho medido de 320 nits. É uma ótima tela de altíssima qualidade e é a responsável pelo fato desse notebook não ser tão acessível assim. Falando com mais detalhes do corpo, em termos de conexão, temos boa variedade. Ele tem 2 Thunderbolts com suporte a monitores e Power Delivery, 2 USB 3.2, um HDMI, leitor de cartões e a entrada para o headset. Em alguns casos, notebooks mais finos diminuem nas entradas, às vezes só com uma Thunderbolt, mas aqui ele é relativamente completo. Eu também sou muito fã de carregador USB, porque ele é bem prático dos dois lados. Essa fonte mais potente de 65 watts tem carregamento rápido e também um carregamento inteligente para aumentar a durabilidade da bateria. Ela pode chegar a 1.200 ciclos, ainda com 70% da capacidade, isso de acordo com a Asus. E para carregar o notebook, dá para usar outros carregadores também. O S14 é compatível com modelos de 5 a 20 volts, inclusive os portáteis. Não será um carregamento muito rápido, né? Mas a gama é grande. Funcionou com o que eu testei aqui no estúdio e pode ser uma opção em algum momento inoportuno. Pensando em usabilidade, a Asus trouxe aqui aquele mesmo touchpad com atalhos nos cantos e na parte de cima. Dessa forma você muda o brilho, dessa outra o volume, e mexendo aqui em cima você volta ou avança a página. E puxando do canto, ele abre também um software que gerencia janelas. Eu gosto, apesar de sempre esquecer o que cada lado faz, mas é só pegar o jeito que tudo flui melhor. Também é possível você desligar essas funções pelo My Asus, se você preferir. O que pode ser mais polêmico é o teclado. Ele é bem diferente do habitual. A Asus chama ele de ErgoSense, que, dentre outras mudanças, aumenta a altura da tecla, e aumenta bastante, é bem perceptível. Também é uma tecla mais silenciosa, maior, com um toque diferente, porém o que mais vai afetar o seu uso é a altura. Tá mais perto aqui do meu teclado normal no desktop do que do meu notebook. Como ele fica nesse meio do caminho entre os dois tipos, confesso que não me ajudou muito não no começo. Mas é uma questão de novo de costume. O Bruno pegou e já adorou. E tem quem tem usado um pouco aqui no estúdio e ainda não gostou. No fim, eu aprendi a usar, me acostumei depois de uns dias e até encontrei algumas vantagens que não são tão óbvias com ele. Por exemplo, enquanto você joga, e sim, dá para jogar com esse notebook, vamos falar disso já, a tecla ela basicamente nunca esquenta.
Com o sensor de temperatura deu para ver bem isso, onde ao redor tá vermelho, né, tá quente, porém a tecla em si, mais alta, tá sempre azul, fria. Testei isso por várias horas, com tarefas pesadas, e a lógica sempre se manteve a mesma, com a tecla uns 5 graus menos quente que o resto do corpo. Isso já é o suficiente para ela ficar bem mais confortável. E a temperatura, inclusive, é controlada. Para falar sobre isso, precisamos abrir o notebook. Mas antes de continuar, deixa eu te dar 2 dicas para você sempre economizar. Primeiro, com o grupo de ofertas no Telegram e no WhatsApp. Temos uma equipe dedicada que busca as melhores promoções todos os dias para você não deixar nada passar. Caso você tenha um produto em mente já, é hora de utilizar o nosso comparador Escolha Segura. Com ele você compara o preço entre lojas, testa cupons automaticamente e ainda pode criar alertas para sempre ser avisado quando o produto baixar de preço. Os links estão todos aqui na descrição e bora continuar. Vamos lá, logo de cara uma surpresa positiva, temos 2 coolers. Notebooks costumam ter apenas um, principalmente ultra finos, isso quando não tem nenhum, né, com o MacBook. Aqui são 2 ventoinhas com hatch pipes de bom tamanho. Não é um sistema de arrefecimento tão complexo quanto um notebook gamer, mas é muito bom para um note de produtividade. A temperatura máxima que eu medi em cima foi de uns 42 graus Celsius e na parte de baixo 55. Temperaturas essas que eu só vi quando o computador realmente estava trabalhando ali no máximo. Para puxar um exemplo de outro notebook ultrafino, o Galaxy Book 4 Pro esquenta relativamente bem, mesmo em atividades menos exigentes. E aproveitando que o notebook está aberto, aqui encontramos a bateria de 75 Wh. É bem grande que combinada com o processador Ultra 2 tem boa duração. Os tempos exatos sempre variam de acordo com o seu uso. Mas, por ser um note eficiente, que não esquenta à toa, a expectativa é de pelo menos 10 horas de uso, independente do que você está fazendo. Na minha rotina, sem ficar com brilho no máximo, passando a maior parte do tempo na web, fazendo pesquisas e escrevendo roteiros, eu consegui uma média de 1 dia e meio de trabalho, dá umas 13 horas. Jogando, a carga vai bem mais rápido, mas contra o Note Gamer é quase o tempo deles em atividades normais, umas 2 horas. Mas a comparação maior realmente é contra a geração passada do Ultra. Esse Intel Ultra 7 258V consegue de 20 a 50% mais tempo longe da tomada, isso comparado com o Ultra 7 155H, considerando sempre atividades parecidas, né? E isso pode nos levar para uma conversa mais profunda do processador novo, onde o primeiro tópico podemos cobrir ainda com o notebook aberto. Aqui na parte de cima vemos o SSD, que pode ir de 512 a 1 TB. Mas a memória RAM ela é soldada. Essa é a única possibilidade para o Lunar Lake, agora que a RAM fica dentro, vamos dizer, do chipset. E como é tudo junto, você não tem muita escolha quanto à quantidade. É 16 ou 32 GB, independente do que a marca do notebook quiser. A Intel indica que essa aproximação melhora em até 40% a eficiência energética dessa atividade. Somada às outras melhorias, parece que ajudou mesmo, mas para ser sincero, eu ainda prefiro ter escolhas. O segundo tópico é a questão da NPU. Essa também é uma região dentro do chip do processador que é responsável por atividades mais maçantes, aquelas que não são tão complexas, mas ainda são difíceis, e quanto mais gente trabalhando, melhor. O maior exemplo sempre são os recursos de inteligência artificial. A NPU ela triplicou de tamanho dentro do chip e agora tem capacidade de 47 TOPS, ou seja, 47 trilhões de operações por segundo. Passar de 40 é a exigência para o Copilot Plus funcionar bem localmente. E por isso você deve escutar ou ler também que o VivoBook S14 é o notebook Copilot. Tá, mas qual é o impacto da NPU? Por enquanto, ela é bem situacional. Você pode abrir o gerenciador de tarefas do Windows para ver o uso da NPU. E por enquanto, são poucos os programas que tiram o ponteiro do zero. Da própria ASUS, ela tem um desfoque no fundo melhor da câmera, cancelamento de ruído do microfone, sempre melhorias assim, e nada necessariamente novo. As ferramentas de AI que você deve escutar com mais frequência, tipo o ChatGPT, essas, no geral, não serão afetadas, porque elas são processadas lá na nuvem, né, na internet. Só o que é local fica mais rápido com uma NPU melhor. Só que esse não é o caso por enquanto. Tem uma coisa ou outra em um software de edição, uma coisa ou outra em software de produtividade, mas nada com impacto muito grande. Meu ponto é, não temos muito o que fazer com uma NPU melhor. É ainda muito situacional, a menos que você tenha se esforçado para criar uma rotina que precisa dela. No mais, é uma preparação para o futuro que pode ou não chegar em breve. Talvez eu esteja sendo muito crítico da usabilidade da NPU, mas eu acho que ter tudo isso em mente é importante na hora de avaliar o desempenho do chip. Justamente porque temos mudanças polêmicas, a queda do multithread para todos os tipos de núcleo. Aqui são 8 núcleos, 4 de eficiência e 4 de potência com 8 threads.
Antes, apenas os núcleos de eficiência não tinham essa tecnologia multithread. Simplificando, uma thread é como se fosse uma via, e diferente do trânsito real, quanto mais vias, mais rápido. Mas tivemos mais mudanças. Por exemplo, removeram os núcleos ultra eficientes, que tinham sido introduzidos lá no Intel Ultra 1. Também mudou a inteligência ou eficiência na mudança entre os tipos de núcleo. Ou seja, a forma como um programa vai do núcleo eficiente para o núcleo de potência e vice-versa. Olha, a Intel basicamente abandonou todo o desenho do primeiro Ultra e refez quase do zero esse aqui. Dito isso, os resultados de benchmark não são tão favoráveis. O Ultra 7 258V conseguiu uma pontuação de 10.462 pontos no teste multicore do Cinebench. Isso com o modo desempenho ligado, ou seja, está utilizando todos os núcleos, threads e toda a energia possível. No modo padrão, ainda na tomada, o valor cai para 10.001 pontos. Na bateria, são 9.419 em alto consumo ou 8.259 no modo padrão. Todos esses valores, no geral, estão próximos do que eu consegui no Galaxy Book 4 Pro com uma Ultra 7 155H. Lá a média é um pouco mais alta e o máximo passou dos 11.000 pontos, mas a diferença nunca é tão grande. Ainda assim, foi um pequeno passo para trás, muito provavelmente por conta da falta do multithread. Isso, ao meu ver, não condena o chip, até porque o S14 tem força para fazer todas as tarefas que você pode exigir dele. Mas não dá para dizer que o aumento da NPU e da eficiência não limitaram um pouco o desempenho desse cara também. Falta ver se no futuro, quando os programas possivelmente utilizarem a NPU, ele passe na frente na prática. Por hora, sem evoluções nesses campos. Mas sabe aonde teve evolução? E agora uma bem grande, hein? Na placa de vídeo integrada, no poder gráfico desse chip. Essa nova geração do Ultra traz a Intel Arc 140V, uma placa que é quase uma gamer de entrada. E isso, repetindo, integrada. Imagino que a prioridade de uso das pessoas que busquem esse notebook não será os jogos, mas eles são ótimos para a gente testar esse avanço, então deixa eu te mostrar alguns resultados. Aqui eu consegui jogar Cyberpunk em Full HD com uma média próxima dos 30 quadros por segundo. Mas descendo para HD, você chega no valor estável, acima de 40, e isso sem gerações de frames. É possível ativar também o Intel Xe SS, que faz upscaling, ou até o AMD Fidelity FX, com Frame Generation. Eles também funcionam aqui com a Intel Arc. E aí, dá para você alcançar valores até acima de 60 quadros por segundo, mesmo no Full HD. Fica com um pouco de serrilhamento, né, por causa da geração, não é uma ótima imagem, e também não vai dar para chegar nos 120 Hz da tela. Mas é uma jogatina bem legal, até com o notebook fora da tomada. Quem sabe mais para frente, os jogos não passam a usar NPU também, para essa parte de aumentar a resolução e criar quadros ficar melhor. Aí sim o S14 seria um notebook gamer mesmo. Comparando contra outros modelos, a Intel Arc ela é um pouco pior que a Nvidia RTX 2050, que é uma placa dedicada. Mas a principal rival é a Radeon 890M, que também é integrada. Em benchmark das duas, a 140V ficou com 3.446 pontos no teste do 3D Mark contra 3.366. É uma pequena vantagem então, mas nada que mude a experiência em jogos. Com essa capacidade gráfica boa junto da tela OLED maravilhosa, o VivoBook S14 pode se destacar para arquitetos e designers que precisam de uma máquina leve, bonita para mostrar para o cliente e boa performance para programas da profissão. Colocando tudo isso na balança, temos um processador que não evoluiu tanto na questão de desempenho puro, tem uma parte aí a NPU mais potente, mas que ainda não é muito utilizada, mas a eficiência melhorou mesmo e a capacidade gráfica ela deu um salto. Então a balança é positiva, apesar de algumas limitações. Para o VivoBook, eu diria até que o Lunar Lake abre uma usabilidade nova para o notebook, ou pelo menos melhora bastante. Aliás, não é só o Lunar Lake, né? É a combinação dele, com a ótima tela, do corpo que não esquenta, é um notebook bem completo, algo que nem sempre é verdade para modelos ultra finos. Só falta pensar no preço ideal, que no primeiro momento tá caro. Ele veio por R$10.000, mas eu imagino que ele caia no ritmo mais rápido que o ZenBook. Onde o VivoBook seria ótimo é ali na casa dos 7.500, que é o preço do MacBook M2, um dos seus rivais. Não terá tanta eficiência, porém terá compatibilidade com Windows, algo que nem o Apple nem o ARM possuem hoje, principalmente para jogos. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Gostaram do VivoBook? E do Lunar Lake em específico? Salvou a série Ultra? Me conta aqui nos comentários e não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal, porque eu vou ficando por aqui. Até mais!